E eu que fiz o treino do Nick Walker, o treino de peitoral dele. Eu fiquei indignado, porque um cara daquele tamanho fez apenas 3 exercícios de peitoral e no meio desse treino de peito, ele ainda me coloca uma elevação lateral completamente diferente que eu ainda não tinha feito e também não vi ninguém fazendo ainda na academia. E olha só, o mais interessante é a forma que ele usou as técnicas de intensidade para esse treino, porque se você for ver, são só apenas 3 exercícios para peitoral. Antes da gente falar sobre essas técnicas de intensidade e como eu me senti nesse treino, para você que já é bodybuilding, para você que já está acostumado com o canal, seja bem-vindo novamente, já sabe as regras, pega sua marmita, já deixa o like aqui. Para você que é faixa branca, Dani, tô aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, espero que esse treino aqui sirva de aprendizado para que você evolua ainda mais. Mas não deixa de se inscrever no canal. Se você se inscrever no canal, falam por aí que você já ganha massa magra e perde gordura só de apertar ali o se inscrever. Eu vou vendo o vídeo junto com vocês aqui e eu vou me relembrando, porque isso, quando eu comecei a treinar hoje, eu acordei às 5h20 da manhã e ali eu comecei. Bem, o que é interessante no treino dele é que ele faz bastante exercícios para aquecimento. Se fosse contar o total ali, eu acho que deu umas 6 ou 8 séries de aquecimento. Claro que ele começa no primeiro exercício com esse crossover, é um crossover menor, e nesse crossover menor ali, ele aquece bem. Uma coisa que me deixou muito intrigado é que ele gosta de bastante repetição, até mesmo para aquecimento. Então ali, mesmo no começo do exercício, mesmo no começo do treino, ele já começa a falar sobre fazer mais de 15 repetições. Ele fala muito da questão do volume alto, que para ele funciona muito melhor, mas tem um detalhe muito interessante, cara. Muito interessante. Todas as repetições dele são iguais e a cadência média fica em 2 segundos, tanto na concêntrica, geralmente ele coloca 2 segundos de isometria no pico de contração e também ele faz 2 segundos na excêntrica, é mais ou menos isso. Claro que conforme a pessoa vai fadigando ali, ela vai mudando, ela vai acelerando um pouquinho o movimento, mas cara, não perde o padrão de movimento de jeito nenhum, isso eu fiquei indignado. E nesse voador aqui, nesse crossover aqui, ele começa fazendo ali umas 3 a 4 séries de aquecimento, e aí a série válida que ele propõe no próprio vídeo dele é de uma média de 12 a 15 repetições, e assim foi feito, cheguei ali até a minha falha entre 15 repetições também. Todos os exercícios dele, ele ia progredindo carga. Era muito interessante, foi interessante ter essa dinâmica de carga mais alta, cargas de série válida, cargas de back offset. Por exemplo, nesse supino inclinado aqui, ele fez o supino inclinado no Smith, só que a minha academia ela tem 2 andares e o Smith fica no andar de cima, que é um andar de pernas. E aí eu ia ter que levar banco lá para cima e tudo mais. Daí eu falei, cara, vou fazer nessa máquina aqui, que é uma excelente máquina da Siméria, né? Uma maquininha de supino inclinado. Eu acho que é lançamento deles. Baita máquina legal, cara, eu curti demais. E aí o que acontece? Ele já aqueceu no supino, ele já aqueceu no crossover, mas ele chega no supino inclinado no Smith lá e ele também faz outro aquecimento, ele faz uma progressão de carga. E no que ele faz essa progressão de carga, ele faz de 2 a 3 séries ali na progressão de carga, e aí tem um ponto muito legal, que é quando ele coloca a carga válida dele. Quando ele vai colocar a carga válida, ele faz uma coisa que a gente chama de feeder set, que é uma série de preparação. E nessa série de preparação, ele faz apenas 2 repetições. 1, 2. Cara, e eu fiz a mesma coisa aqui. Eu cheguei a fazer 1, 2 repetições e eu achei muito interessante, porque ele fala assim, que quando ele vai para a próxima série, aquela série é só para um teste. Quando ele vai para a próxima série, o corpo dele já está adaptado com aquela carga. E ao estar adaptado com aquela carga, automaticamente a série parece que é melhor. E de fato eu senti isso. Quando eu fiz a 1, 2 repetições ali, estava pesado. Dava para ter colocado mais carga, mas
pelo que ele sempre fala durante o vídeo dele de estou aqui para sentir a contração muscular, fecha aspas, né? Estou aqui sempre para contrair o músculo. Foi quando eu falei, cara, eu não vou exagerar tanto na carga e vou tentar trabalhar bem a contração dela. E aí, nesse supino aqui, ele fez 2 séries válidas, com a maior carga que ele poderia ali, só que aqui ele não colocou tanta repetição, ele colocou de 6 a 8 repetições. Depois que ele finda esse exercício, nós vamos para um outro exercício, essa elevação lateral, ele faz exatamente nessa mesma máquina, um multivoador que ele tem lá, só que esse multivoador aqui da Cimera, um multivoador excelente assim, cara, porra. A academia que eu treino em si, ela tem uma estrutura para treino muito legal, assim, cara. Tem muita máquina, tanto que tem mais máquina do que espaço e gente lá dentro, né? Quando enche esse daqui, fica absurdo. Mas é uma elevação lateral que ela passa ali dos 180 graus, e nessa de passar os 180 graus, quando eu estava assistindo o vídeo dele do treino, a primeira coisa que me veio na cabeça foi, pô, mas aqui vai arrebentar o trapézio. E no vídeo dele, ele fala exatamente isso. Eu sinto que pega o trapézio, mas eu não estou nem aí. O legal do Nick Walker, cara, é que dá pra ver assim que ele é aquele cara bad boy mesmo, e tá tudo bem, é o jeito do cara. Bad boy que eu digo assim, cara, eu tenho minha opinião formada, eu gosto de fazer isso, e eu vou fazer isso, ponto final. E geralmente quando o cara é um campeão, assim, quando o cara tem a mentalidade de campeão, ele fica um pouco mais soberbo, ele fica um pouco mais arrogante, porque ele tem as concisões, as convicções dele, as concisões dele, e isso faz com que ele se mantenha ali na linha de raciocínio dele. Ele acredita que isso vai levar ele ao pódio. Um ponto interessante também de elevação lateral, porque ele comenta lá, de ombro no caso, ele comenta que dá para fazer desenvolvimento com halteres, ele chama de pressão para ombros, né? E aí ele fala assim, ó, eu não faço pressão para ombros porque ele sente que é um exercício não tão efetivo para o desenvolvimento muscular, e ele também mostra que em 2023, quando ele fez a preparação para o Olímpia de 2023, que realmente ficou um físico muito bom, tanto que em 2024 ele era cotado para ser o campeão, de fato ali eu realmente achava que ele poderia ser o campeão, infelizmente ele teve a lesão lá, né, dias antes de subir no palco. E aí ele fala assim, toda a preparação de 2023 eu não usei pressão nos ombros, cara. Achei muito interessante isso. Foi uma elevação lateral legal, gostei, diferente, realmente senti um pouquinho de trapézio, mas, cara, como ela foi no meio do exercício, no meio do treino de peito, eu achei que eu poderia perder um pouquinho da intensidade do treino de peito. E na verdade não, cara, o treino continua igual. Esse exercício aqui ele faz numa máquina diferente, que inclusive eu tenho a máquina, um supino sentado articulado da Cimerian também, só que eu preferi fazer nessa wide chest aqui, nessa máquina de peitoral, porque a máquina dele, conforme ele fazia, jogava um pouco para baixo. E aí a outra máquina que eu tenho lá, eu ia sentir o ombro, porque também tem lesão de ombro e tudo mais. Aí essa wide chest aqui, ela ia pegar bem o peitoral inferior, que era o que ele fala no vídeo ali. E cara, aqui foi bem interessante, porque ele usou 2 séries de uma média de 15 repetições, e aí ele fez a última série com 12 repetições, e ele meio que apresenta um cluster set, cara. Então ele finaliza as 12 repetições, aí nessa de finalizar as 12 repetições ele para por 10 segundos, volta e faz mais 4, aí ele para por 10 segundos, volta e faz mais 4, e ele para por 10 segundos e volta e faz mais 4 repetições ali, né? Cara, realmente eu gostei. Quando eu cheguei aqui, cara, já tava sentindo muito bem, e aqui ele finda o exercício aqui, pelo menos no vídeo, ele não fez back offset, ele realmente terminou o treino aqui no cluster set. E aí depois ele vem e dá continuidade na elevação frontal, cara, que eu gostei bastante. O cross dele é um cross diferente, cara. É um cross que... Esse nosso cross aqui, ele é um cross menor do que o convencional, contudo, o dele é menor ainda. E aí, quando é menor, quando ele faz elevação frontal, ele consegue jogar para fora e não necessariamente para dentro. Aqui eu tava fazendo elevação frontal jogando para frente, né?
E aqui ele faz 2 séries de 15, mas como eu pontuei no início, cara, ele tem todas as séries, todas as repetições. É muito concentrado, cara. Eu achei aquilo sensacional. Não tem uma repetição jogada fora. Eu acho que o maior ensinamento desse treino aqui é não tem repetição jogada fora. Cada repetição é com muita qualidade. Acho que esse é um dos maiores ensinamentos que ele passa pra gente aqui. Tem uma outra coisa que ele não fez no vídeo dele e que eu faço sempre com maior frequência, já é um hábito meu, que é fazer o cardio após o meu treino. Geralmente eu faço 1 hora de aeróbico, só que aqui tem um detalhe, cara. Eu gosto muito de fazer o aeróbico com uma literatura. O livro que eu tô lendo hoje se chama Nada Pode Me Ferir, se eu não me engano o nome do autor é David Goggins, é Goggins o final, não sei se é David o primeiro nome, mas cara, compartilhando com vocês assim, realmente é um livro muito legal, de muita mentalidade. Para você que tá aqui, esse canal é para um canal de atletas, agora acabei de sair recentemente de uma preparação, de um campeonato, pretendo competir em breve também, tô naquela fase de recovery, reorganizando a cabeça, mas esse livro aqui, cara, um dos maiores ensinamentos dele é o seguinte: você tem o céu e você tem a terra, você está sendo iluminado pelo mesmo sol que todo mundo aqui e você está pisando na mesma terra que todo mundo. Então o que muda? O que muda é o que está dentro da sua cabeça. E eu deixo essa reflexão no final, porque realmente, cara, que você possa extrair o seu melhor, que esse vídeo aqui te sirva para te inspirar, te motivar. E mais uma vez, segue o canal aqui e logo eu posto outro vídeo. Tô feliz de ter você comigo. Bora!